Como é que você vê o trabalho do jornalismo de esporte hoje? Porque começou muito, alguns veículos começaram como fãs escrevendo, né? Trazendo as informações. O Globo entrou, viu que estava crescendo, entrou nisso nos últimos anos e realmente agora faz parte da programação dela com toda a força, seja na internet, seja na TV paga, pelo menos por Sim. enquanto. Mas tem outros sites aí que a gente pode até citar alguns, mas tipo, como é que você vê esse trabalho, né? Porque você entrou, quando você começou, pelo que eu entendo, já tinham outros veículos que já escreviam sobre isso, né? E aí você entra com uma grande empresa aí de comunicação falando sobre o assunto. Como é que você vê esses outros veículos que até muitos chegaram antes de você ter É, começado? lembro que na época que eu comecei, tinha o Mais CNB, o Mais Esportes, que permanece até hoje, e a ESPN, que já faziam esse trabalho, né? Deixando um pouquinho a humildade de lado, assim, eu acho que a minha chegada no esporte eletrônico também ajudou a profissionalizar essa área, né? Fazia-se pouco jornalismo, porque, como você falou, era muito feito de fãs, muito mais focado no jogo do que focado mesmo na indústria, né? Porque o jogo, ele é a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa embaixo, né? E eu lembro de que tinha pouco ou quase nenhum mercado de transferência, né? E hoje, praticamente, é o período em que a galera mais curte, né? No Free Fire, no LoL, caraca, quem tá indo para um lugar e para o outro, que é justamente esse lance. Eu fazia o central do mercado dos clubes e eu queria levar isso para lá. Eu falei num podcast que eu participava na TV Globo, o Early Game, que a gente fez um episódio sobre imprensa, e a gente tinha que classificar a imprensa de esportes com uma palavra, e a minha palavra foi adolescente. E é bem isso mesmo. Quando eu entrei, eu talvez taxaria ali como pré-adolescente. Não estou dizendo aqui que eu fui o responsável pelo amadurecimento, não, tá? Não é isso. É que naquele momento eu era pré-adolescência e agora a quantidade de bons profissionais que tem hoje trabalhando com esportes eletrônicos, bom, os meus companheiros na TV Globo, o Faber, que agora está na Riot Games, o Rock Marques, para mim, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo, do jornalismo de esportes no Brasil hoje em dia, Alessandro Jodar, e aí tem de outros veículos também, o Vitor do Mais Esportes, o Eric, enfim, outro o Draft 5 também, do CSGO também, é um baita de um portal. Então, mas é adolescente. Por que eu disse que é adolescente? Porque, como todo bom adolescente, está cheio de energia. Cheio de energia, e essa energia a gente, às vezes, faz a gente cometer umas cagadas. Mas tem muito caminho pela frente aí, um caminho glorioso de amadurecimento. E eu acho que tem muito para crescer, sim. Mas ainda a gente esbarra ainda uns percalços de adolescente e, sobretudo, confundir influenciadores com jornalistas, que eu acho que é o grande erro que a comunidade comete hoje em dia ao não entender a diferença entre o jornalismo e como também a gente está falando de esporte, tem o quesito da passionalidade, né? E o torcedor, quando é contra o clube dele, ele tende a rejeitar o jornalismo, né? E eu vivi muito isso com o Flamengo, né? Porque dei algumas notícias, né, que não agradaram aos torcedores, né? Assim como já fiz da NTZ também durante algum tempo, sobre os casos de aliciamento, o caso do hostel da Kabum também, que a diretoria ficou muito incomodada com a gente. Pô, era ali um caso claro, absurdo de descaso com os jogadores, né? Agora o caso da Vivo Cage, até que eu levei para load, né? De não aparecimento nas franquias e depois o aparecimento de uma patrocinadora rival e tudo mais. Então, assim, às vezes o torcedor, você só fala do Flamengo, porque, assim, é uma ignorância com a minha história. Mas ele também não precisa conhecer a minha história também, né? Isso não é uma obrigação. Mas se você vai xingar alguém e tudo mais, pelo menos você precisa saber do que você está xingando essa pessoa. E eu uso xingamento porque, infelizmente, é isso. Ninguém está ali para debater. A maioria dos casos está ali para xingar. Mas a grande maioria dos torcedores ali debatem de uma forma bastante respeitosa e tudo mais. E eu estou no Twitter não à toa para isso. E também, não tenho nenhum problema de ficar mexendo em feridas. Já falei de carga horária de streamer também, que, nossa, meu Deus do céu, um calhamaço de xingamentos por aí, né? Que eu chamo dos fotos de anime, né? Esses são os mais raivosos. Os fotos de anime, enfim. Na minha vida é o seguinte, jornalista que levanta com medo não precisa nem sair da cama.
Então, eu estou aqui para levantar os temas delicados, estou aqui para levantar os temas polêmicos, fala muito de regulação, de ter que regulamentar o esporte eletrônico do Brasil, e a galera mais jovem, que é um perfil muito de direita, muito nessa área gamer também, odeia, enfim. Mas eu estou aqui justamente para levantar o debate. Se eu levantei o debate, se estão conversando sobre, eu atingi o meu objetivo. Bacana. E, Xande, legal, você deu uns pontos aí. Fala um pouquinho pra gente, 2, 3 pautas, matérias que você soltou que fez um barulho, assim, uma repercussão forte na indústria. Sei que tem várias, eu lembro de algumas também, mas se você pudesse linkar por conta da repercussão, discussão, barulho que fez nessa sua cobertura aí, nesses seus 5 anos trabalhando com esporte eletrônico. Olha, tem algumas, né? Tem a saída da Go For It do Flamengo, né? Que ela é a gestora do Flamengo, né? E antes da final do CBLOL já havia conversa deles saírem, e eu dei a matéria antes da final do CBLOL, aí o torcedor acha que é para balançar o ambiente. Não, mas isso daqui, antes da final, que timing horrível, gente, matéria não tem timing, tá? Eu recebi, confirmei, é a hora que eu vou publicar. Eu não trabalho para o clube, eu não tenho que esperar a final. E outra, os jogadores mesmo admitiram, a Go For It saiu logo depois. Não, eu fico imaginando que assim, tem gente que 2 anos depois ainda questiona a veracidade da matéria, o troço se confirmou, né? O caso do Lucy também, que estava de volta para a Coreia também, eu até dei um tweet logo em seguida dizendo que as equipes usavam muito essa desculpa de problemas de saúde para abafar saídas conturbadas e tudo mais. Usei ele no momento errado, porque não era o caso do Lucy. Até admito ali que naquele momento ali o timing foi ruim, mas a minha informação era de que o Lucy iria voltar para a Coreia e no dia seguinte ele embarcou. Então tem essas 2 do Flamengo aí que foram bastante polêmicas. Tem o caso do Hostel da Kabum também, que foi bastante polêmico. A saída do Lucas Almeida da presidência da INTZ, não, da EBCDE, lá em 2017, 2018, depois do caso do aliciamento do Saci também. Enfim, e a que eu guardo com mais carinho, e que foi um dos tijolos que levaram à saída da Loading, foi o caso Sparda, que era uma coisa que a comunidade inteira queria saber. Foi uma apuração difícil, uma apuração talvez a mais longa da minha carreira, né? Eu fiquei 3 meses apurando isso, muitos detalhes, muito buraco para fechar, né? Porque eu não posso entrar eu não posso partir do pressuposto de que o Sparda e a mãe estavam enganando as pessoas. Eu tenho que partir do zero, do pressuposto, sem saber se ela estava enganando ou não estava enganando. Então, porque a comunidade já havia condenado eles como impostores, né, e tudo mais. Então, era muito delicado, as doenças, pelo menos uma das doenças é verdadeira, que é a da filha, né, as outras eu não consigo confirmar, eu falo isso na matéria. Mas realmente aquela matéria, sim. E que pé tá hoje? Teve atualização dos ocorridos, Xande? Se apurou? Se a mãe dele veio a público, né? Sim, a mãe dele me deu uma entrevista, ela já tinha vindo a público, me deu uma entrevista que ela, pela primeira vez, ela admite que não usou o dinheiro para aquela cirurgia que ela disse, que era para pagar agiotas, e que o filho não sabia, que ela enganou o filho, enfim. Pela primeira vez ela diz isso. O caso está no Ministério Público, né? Tem uma investigação aberta pela Polícia Civil de Jaboatão dos Guararapes, que ainda está em curso ainda. A polícia não nos respondeu em que pé está esse inquérito na época, mas essa de todas as matérias, essa é que eu mais levo com carinho, porque marcou muito a minha carreira ali, porque era um programa de estreia da Loading, algo que eu apostava muito as minhas fichas, e ver que aquela reportagem chegou aos Trending Topics, que uma comunidade inteira queria saber o que estava acontecendo, e aquilo ali ser um dos motivos para a minha saída da Loading, assim, por tudo que envolve aquilo ali, saída da Loading, porque os diretores não queriam que a gente fizesse matérias de cunho mais pesadas, né, de cunho jornalístico, né? Eles não queriam que a gente fizesse jornalismo, a verdade é essa. Mas de todas as matérias, bom, aí listei algumas para você, eu posso estar esquecendo de algumas, a das franquias do CBLOL, né, todo o processo, né, eu também dei os times que haviam aplicado para as franquias de forma exclusiva, né, o leitor sabia quem estava no jogo, então assim, e das 10 times escolhidos,
Os 10 eu tinha antecipado que tinham aplicado. Era fácil dizer que os times que já estavam ali disputando o CBLOL e o Circuito Desafiante estavam nas franquias, mas eu consegui a confirmação de que naquela época o Loud e o Cruzeiro, então, que foi uma grande surpresa ali para todo mundo, estarem nas franquias. Então, eu tenho um motivo de muito orgulho para mim, cara, porque o jogador de League of Legends, quando faz o pentakill dele lá, deve ser um prazer quase sexual, né? Para o jornalista dar um furo desse aí, sem duplo sentido, né? É também um prazer, assim, inenarrável.